Faz bem Rui Borges em fazer poupanças. O Pedro lembrava há pouco que a última vez que Rui Borges poupou na Liga dos Campeões acabou por perder com o Nápoles. Boa tarde a todos, boa tarde aos espectadores do NAU. Não, aparentemente vejo com alguma dificuldade justificação para estas opções radicais de Rui Borges, em linha com aquilo que se passou quando visitou o estádio Diego Armando Maradona em Nápoles. Não vou partir do pressuposto que está a dar este jogo como perdido. As hipóteses não são muitas. Mas é isso que parece? Dá-me a sensação que os métodos, os modus operandi, é semelhante a esse jogo com o Nápoles. Neste caso, existem mais riscos de perder este jogo do que o jogo de Itália, que também foi perdido. Sendo apenas uma questão de opção técnica, no sentido de evitar desgaste a alguns jogadores, como tu lhe chamaste e bem, nucleares da equipa. Ok, tem 10 pontos. O Bayern está a fazer uma época extraordinária, 22 jogos, 20 vitórias, um empate e uma derrota. Por acaso, na última jornada da Liga dos Campeões perdeu com o Arsenal e perdeu por 3-1. Mas... Creio que foi o único jogo que perdeu esta época. Sim, exatamente. É o único jogo que perdeu, é verdade. Mas ainda assim, e pesando também o histórico que é terrível das equipas portuguesas em Munique, sejam elas Porto, Benfica ou Sporting, sendo que por acaso o Benfica com o Bruno Lage até perdeu apenas lá por 1-0 e foi muito criticado pelo facto do Benfica ter jogado como uma equipa pequena, ter jogado praticamente dentro da área, e mesmo assim o Bayern só marcou já na segunda metade da segunda parte, 1-0. É verdade que é o resultado que fica, a imagem não foi lá muito bonita e foi dar ao mesmo, 0 pontos. Neste caso específico, quer dizer, não sei, eu fico com a ideia de que as fichas deviam ser colocadas na Liga dos Campeões. Já não concordei com a primeira opção em relação ao Nápoles e acho que o Sporting podia perfeitamente ter saído de Itália com outro resultado, talvez com a equipa completa. Mas neste caso específico fica a ideia de que, sendo o jogo muito difícil, que outros valores se levantam. Eu francamente não concordo muito com a opção, porque a Liga dos Campeões é a Liga dos Campeões. E há aqui uma outra questão, Pedro, é que até poderia Rui Borges fazer poupanças, mas viajar à mesma com Pedro Gonçalves, pelo menos para alimentar alguma dúvida ou até para poder utilizar o jogador em algum caso. O Kimmich e o Goretzka já nem dormiam com o pote. Então parece que é a escolha acertada por parte de Rui Borges. Parece-me que é a escolha acertada por variedíssimas razões. Quando o Sporting visitou Nápoles também pareceu o que pareceu ao Zé. Só que tinha 3 pontos. Agora tem 10. Andam-nos a vender a ideia que 9 ou 10 pontos chega para qualificar. O Sporting está em lugar de play-off. E os 3 jogos que tem seguintes são todos muito difíceis. Logo aí há uma diferença de 7 pontos que eu creio que não se pode tirar da equação. Depois, o que ele fez em Nápoles foi dar 45 a Trincão e 45 a Pote. Desta vez, a decisão, pela informação que tenho, tem a ver com várias questões. Pote e Trincão têm que ser geridos com pinças. Porquê? Porque ainda tem para 2 meses, também vai embora na próxima semana para o Cano. E, portanto, não há muitas opções. Sendo que eles são, sim, os jogadores mais influentes, na minha opinião, em termos ofensivos do Sporting. Portanto, essa é a segunda razão porque Pote e Trincão são poupados ao jogo de amanhã. Eu diria que pode dar o sinal que perdido está, perdido vai estar. É o que muita gente vai pensar. Porque, como disse o Zé e bem, só tem uma derrota e o Bayern cilindra normalmente, e neste fim de semana, perante uma das melhores equipas da Alemanha, o Stuttgart, foi o que foi. Mas eu acho que faz bem por todas estas razões. É que não tem muitas opções, vai ficar sem os 2 outros jogadores daquela posição, e com todo o respeito, Alisson e Blopa não são jogadores com dimensão para um candidato ao título ainda. Talvez Blopa venha a ser, mas ainda não para um candidato ao título. E, portanto, porque não tem Kenda, porque vai deixar de ter Catamo, vai espremê-lo amanhã e no domingo, e depois deixá-lo ir para o Cano, acho que faz muito bem em poupar o Pote e o Trincão. Eu até pensava que só não foi possível porque Debasse não está recuperado, porque senão teria sido mais alargada a poupança. Depois, há aqui um outro dado que ninguém toca, mas que
que é importante. Ele está a influenciar indiretamente o êxito da equipa da Youth League, da Liga dos Campeões Sub-19, porque levar felicíssimo, eu acho que não faz nenhum sentido quando ele ia jogar Sub-19. Mas isso é um paliativo, tendo em conta aquilo que está aqui em causa. Só uma nota, é que parece que passou-se um bocadinho ao lado de tudo. O Bragança não só regressou aos treinos, como está convocado. Ou seja, ele já devia estar a treinar há muito tempo, só que não aparecia nas fotografias. Há muito tempo, há algumas semanas. E, portanto, vai ter que fazer o processo que fez o Manu no Benfica. Uma última nota que tem a ver com o Sporting. Eu acho que esta pergunta tem que ser feita hoje, claramente, ao Rui Borges. Onde é que anda o Nuno Santos? O Nuno Santos são 14 meses. 14 meses. Portanto, o Nuno Santos podia resolver um destes problemas. Do Kenda, do Catam, do Procano. Podia resolver um desses problemas. Vou levar mais um bocadinho. E, portanto, eu creio que... eu acho que este é um assunto que vai ficar pendente, porque é um jogador que tem influência. Temos aqui, Gonçalo, duas posições diferentes. O Zé não acha que seja a melhor opção por parte de Rui Borges. O Pedro entende e considera que é, sim, a melhor opção. Já agora, se me permitir só 5 segundos, só para acrescentar o seguinte. O Sporting tem Bayern, tem Paris Saint-Germain, tem Atlético de Bilbao. Ir com as calças na mão para Bilbao não quer dizer que tivesse hipóteses... quer dizer, hipóteses tem sempre, quando um jogo começa... Há sempre hipóteses de o ganhar, independentemente da equipa que seja. O Benfica até ganhou o Bayern no Mundial de Clubes, por exemplo. Mas onde eu queria chegar era aqui, quer dizer, o Sporting no ano passado... Gonçalo, peço desculpa, era só para acrescentar isto. O Sporting na época passada começou muito bem, com o Ruben Amorim, fez aqueles pontos todos e depois acabou a qualificação com as calças na mão, como nos recordamos. Tem 10 pontos neste momento, exatamente os mesmos que tinha com o Ruben Amorim, se não estou em erro. E, na verdade, o que é que se pode colocar? A possibilidade dos 10 pontos, a questão dos golos poderem ser importantes ou não para a qualificação. Não estou a dizer com isto que o Sporting jogasse com a melhor equipa, que podia ser goleado pelo Bayern, da mesma forma que até pode ganhar com os blopas e não sei o quê, que não vai, obviamente, utilizá-los, creio eu, de início. Mas aquilo que está em causa, fundamentalmente, é o método, o critério, porque realmente o Sporting tem 10 pontos, mas não está assim tão longe de vir por ali abaixo se, entretanto, perder estes 2 jogos. Está perto de clubes que estão acima, mas também está perto de clubes que estão bem abaixo. Deste ponto de vista, eu acho que era avisado não ir tentar não ir a Bilbao numa situação em que as coisas até podem eventualmente correr mal. Eu acho que não vão correr, mas esse risco existe e, desse ponto de vista, sendo a Liga dos Campeões, eu acho que o critério deve prevalecer no sentido de dotar a equipa das melhores armas para competir. É a minha opinião. Até porque, Gonçalo, se acontecer um resultado negativo, o Sporting não poderá dizer que fez tudo o que estava ao seu alcance, porque não viajou com alguns dos jogadores mais importantes. Perguntava-te há pouco, entre esta posição do Pedro e do Zé, em qual é que te enquadras mais? Boa tarde aos 4, boa tarde também aos nossos telespectadores. Olha, por teoria e por princípio, se não me derem um racional por trás das coisas, eu acho sempre que é errado. Aquilo que aconteceu, por exemplo, no jogo com o Nápoles, não fez sentido nenhum, porque foi apoucar uma equipa que poderia claramente ter... O Sporting perdeu com o Nápoles com um frango. Certo. Mesmo tendo poupado. Mais razão me dás. Perdeu com o Nápoles com um frango. Se fosse com a carne toda no assador, se calhar as coisas tinham sido bem diferentes. Agora comparar o Nápoles com o Bayern também já é uma outra coisa. Não, mas porém, eu acho que a carne deve ser sempre toda colocada no assador. Se me explicarem e me disserem que esta lesão do Kenda é a justificação para poupar um pote que se calhar ainda não está... Bom, se a questão é física e o treinador está limitado em função da realidade... Só posso comprar a ideia, não é? Não há outra forma de dar. Se é uma gestão meramente técnico-tática, não faz sentido nenhum. Não faz sentido, porque é o Bayern, certo? E então? Não é possível de ganhar. O Bayern teve a jogar com um número 10 chamado Rafael Guerreiro durante alguns jogos. Portanto, calma, não é de facto muito consistente, mas acho passível de poder também tropeçar. Não é um papel nessa perspectiva. Depois, algo que eu referi aqui de manhã, é que o Sporting está a fazer uma Champions muito consistente, mas está a 2 pontos do segundo lugar e a 2 pontos do 17º.
a incerteza desta fase de grupos da Liga dos Campeões é muito grande e é até ao limite. Aliás, a época passada, que foi o pontapé de saída desta nova realidade, nós percebemos que, ao cair do pano, de repente, equipas que parecia que estavam fora... tudo encaminhado. Pois, não, E vice-versa. E vice-versa, exatamente. Portanto, a realidade pode mudar. Apesar da muita consistência que o Sporting tem mostrado, as coisas podem ser diferentes. Olhar para esta perspectiva, se foi apenas uma opção técnico-tática, não estou de acordo. Se é uma questão de poupar em função de, calma, nós de facto apressámos um bocadinho o pote para o derby, porém, se calhar agora com alguma cautela para não entrar numa cadência de 3 em 3 jogos, que é uma realidade que é sempre preocupante para os treinadores, aí tem que comprar a ideia, não é? Quer dizer, é a mesma coisa que eu, enquanto treinador, eu quero muito jogar com aquele... Chega à equipa médica e diz-me assim, olha, mister, atenção que tem que ser para ali. Eu fico a roer-me todo, mas não posso fazer nada, tenho que respeitar a opção. Depois, esta questão de levar o Flávio Gonçalves e o Blopa, que são no fundo para os... Pode haver mais jogadores no banco na Liga dos Campeões do que na Liga Portuguesa. Acho eu, a preparar o cenário de eventualmente ficar sem Kenda, sem o Géni Katam, não sei se existe alguma possibilidade. Não, isso já é. Não sei se existe sequer a possibilidade de tentar. O Géni não vá. O Sporting pediu mais um. Não. O Sporting vai pediu. Mesmo. Ele vai para a semana. O Sporting pediu que ele jogasse taça com Santa Clara. Eu creio que não foi deferido.